Olá, você vai ver nesta edição. Pregão para aquisição de produtos de cesta básica continua suspenso em Nova Lacerda. TCE vota por provimento de embargos de declaração. Contas de Pedra Preta recebem parecer favorável à aprovação com recomendações. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do TCE homologou uma decisão cautelar proposta por uma empresa varejista de produtos alimentícios em uma representação externa contra a Prefeitura de Nova Lacerda. Essa empresa teria sido inabilitada em um pregão presencial. Veja os detalhes. Com suspeita de irregularidades no pregão presencial da Prefeitura de Nova Lacerda, uma representação de natureza externa teve pedido de medida cautelar proposta pela empresa Flor de Maio, comércio varejista de produtos alimentícios Eireli ME. Esse pregão presencial teve como objeto o registro de preço para a contratação de empresa para a aquisição de mercadorias para confeccionar cestas básicas no valor de R$ 132 mil. A empresa alegou que só haviam 2 participantes e, mesmo sendo vencedora do certame, foi inabilitada por apresentar cópia simples e desacompanhada do original para a autenticação da certidão de falência e recuperação judicial. No que tange ao Fundos Boniures, verifiquei que a inabilitação da representante foi irregular por 2 fundamentos. Primeiro, porque a certidão de falência de recuperação judicial apresentada indicava que a sua autenticação se daria de forma digital, e o próprio edital do certame previa a validade de documentos expedidos de forma eletrônica, dispensando eventual autenticação notarial. Além disso, em caso de dúvida acerca da autenticidade do documento, o pregoeiro deveria ter promovido diligências antes de inabilitar a representante, fato não constatado nos autos. De acordo com o relator do processo, por ter apenas 2 empresas disputando o pregão, a inabilitação de uma poderia causar vícios e danos ao contrato. Com relação ao perigo in mora, está consubstanciado no fato de que a inabilitação da representante restou apenas uma empresa participante, havendo o risco iminente de contratação proveniente de uma licitação eivada de vício e com preços superiores aos que seriam obtidos em uma disputa de lance, o que impõe a necessidade de adoção de medidas imediatas e urgentes a fim de evitar o prejuízo ao erário. Dessa forma, o Pleno votou por unanimidade pela homologação da medida cautelar, suspendendo o pregão presencial da Prefeitura de Nova Lacerda. O TCE apreciou 2 tipos de recursos envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e a Prefeitura de Lambari do Oeste. Confira o resultado desses 2 julgamentos. Os 2 processos são de relatoria do conselheiro interino Luiz Henrique Lima. Na apreciação dos embargos de declaração envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, a embargante Cleise Ellen Franco alegou que o TCE foi omisso porque não examinou os fundamentos contidos na defesa apresentada no julgamento da representação interna, que culminou na aplicação de multas a ela, que somaram 12 UPFs, por conta de falhas na fiscalização de um contrato de 2013. Na análise dos embargos, o conselheiro relator apontou que não foi localizada nenhuma cópia de portaria de designação da embargante como fiscal daquele contrato e, por isso, votou pelo provimento desse processo, retirando a multa anteriormente aplicada a ela. Tem razão a embargante. A decisão original de minha efetivamente incorreu em erro e ela não deveria ter sido sancionada. Já o prefeito de Lambari do Oeste, Edivaldo Alves dos Santos, por meio de recurso de agravo, alegou que não praticou atos lesivos ou dolosos aos cofres públicos, quando enviou fora do prazo documentos e informações obrigatórias ao TCE. E, por isso, a multa de 8 PFs a ele aplicada deveria ser retirada. No entanto,
Não foi esse o entendimento do conselheiro relator, que votou pelo improvimento do recurso, mantendo inalterada a decisão anterior. Voto no sentido de conhecer do recurso de agravo e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o julgamento singular 1268 LHL 2018, que julgou procedente a representação de natureza interna. As contas de governo do município de Pedra Preta, referentes ao exercício de 2016, receberam parecer favorável à aprovação. Porém, o voto manteve várias recomendações ao gestor atual. Acompanhe. Na análise do processo, inicialmente o conselheiro relator João Batista Camargo havia emitido voto com parecer prévio desfavorável à aprovação das contas de governo do município de Pedra Preta, em razão de descumprimento de prazo no envio de cargas mensais de junho a dezembro de 2016. Porém, na apresentação do voto vista, o conselheiro interino Moisés Maciel apontou que os argumentos da defesa da ex-gestora acerca de dificuldades para enviar os documentos pelo sistema Aplique, pelo fato de depender de empresas especializadas para realizar o trabalho, devem ser considerados. O conselheiro interino Moisés Maciel declarou também que não se pode ignorar que muitos municípios ainda têm dificuldade de enviar a prestação de contas pelo sistema Aplique, sistema informatizado de prestação de contas, embora tenham servidores qualificados para exercerem a função do registro contábil e acabam contratando empresas especializadas para executarem o serviço. Essa dificuldade do sistema Aplique é uma realidade e nós não podemos aqui no Tribunal de Contas ignorar. E quando nós olhamos os outros tribunais de contas, nós vemos que os gestores não têm essa dificuldade que está acontecendo aqui em Mato Grosso. Então, eu já parabenizo o nosso presidente, toda a equipe técnica desse tribunal, que está envidando esforços para que essa realidade seja transformada. O conselheiro interino Luiz Henrique Lima e a conselheira interina Jaqueline Jacobs opinaram de forma oposta à divergência nas contas do município. Meu entendimento naquele momento é que a irregularidade que foi apontada, atraso da prestação de contas, nunca foi a jurisprudência desse tribunal motivo ensejador de parecer prévio contrário. Isso sempre foi motivo que ensejou multas, sanções pecuniárias, entre outros, mas não a emissão de parecer prévio contrário. Também entendo os argumentos trazidos pelo conselheiro Luiz Henrique, de que nessas contas não foi apontado como omissão no dever de prestar contas, mas como uma irregularidade. O voto do conselheiro revisor foi acompanhado por maioria. A ex-gestora do município de Pedra Preta, Marilede Araújo Coelho Felipe, recebeu parecer prévio favorável do Pleno. No voto, foi recomendado ainda ao atual gestor do município que adote medidas efetivas, com vistas a aprimorar o desempenho da máquina administrativa no sentido de melhorar os indicadores referentes ao Índice de Gestão Fiscal Municipal. Também foi recomendado que seja aperfeiçoado o planejamento e a execução das políticas públicas na área da saúde e educação, para identificar os fatores que causaram a piora ou ausência de melhora dos resultados das avaliações. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!